Leitura bíblica do Antigo e Novo Testamento. Porção de hoje. Salmos, capítulo 124. Não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, Israel que o diga. Não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado quando os homens se levantaram contra nós e nos teriam engolido vivos. Quando a sua ira se acendeu contra nós, as águas nos teriam submergido e sobre a nossa alma teria passado a torrente. Águas impetuosas teriam passado sobre a nossa alma. Bendito o Senhor que não nos deu por presa aos dentes deles. Salvou-se a nossa alma como um pássaro do laço dos passarinheiros. Quebrou-se o laço e nós nos vimos livres. O nosso socorro está em o nome do Senhor, Criador do céu e da terra. Evangelho de Marcos, capítulo 8. Naqueles dias, havendo outra vez uma grande multidão, e não tendo eles o que comer, chamou Jesus a si os discípulos e lhes disse: Tenho compaixão da multidão, porque já faz 3 dias que permanecem comigo e não tenho o que comer. E se eu os despedir para as suas casas em jejum, desfalecerão pelo caminho. E alguns deles vieram de longe. E os seus discípulos lhe responderam: Como poderá alguém fartá-los de pão aqui no deserto? Perguntou-lhes Jesus: Quantos pães tendes? Responderam eles: 7. Então mandou o povo reclinar-se no chão, e tomando os 7 pães, deu graças, partiu-os e deu aos seus discípulos para que os pusessem diante deles. E eles os puseram diante da multidão. Tendo também alguns peixinhos, e tendo-os abençoado, mandou que estes igualmente fossem postos diante deles. Comeram e se fartaram, e recolheram o que sobejou dos pedaços, 7 cestas. Eram cerca de 4.000 pessoas. Então Jesus os despediu. Imediatamente a seguir, tendo entrado no barco com seus discípulos, foi para os lados de Dalmanuta. Saíram os fariseus e puseram a discutir com ele, buscando da parte dele um sinal do céu para pô-lo à prova. Gemendo profundamente em seu espírito, ele disse: Por que busca esta geração um sinal? Em verdade vos digo, a esta geração nenhum sinal será dado. E deixando-os, embarcou de novo e foi para o outro lado. E eles se esqueceram de levar pão, e no barco não tinham consigo senão um só pão. Ordenou-lhes Jesus, dizendo: Cuidado, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. E eles arrazoavam uns com os outros, dizendo: É porque não temos pão. Percebendo, Jesus disse-lhes: Por que arrazoais por não terdes pão? Não compreendeis ainda, nem entendeis? Tendes o coração endurecido? Tendo olhos, não vedes? Tendo ouvidos, não ouvis? Não vos lembrais? Quando parti os 5 pães para os 5.000, quantos cestos cheios de pedaços recolhestes? Responderam-lhe: 12. E quando parti os 7 pães para os 4.000, quantas cestas cheias de pedaços recolhestes? Responderam: 7. E ele lhes disse: Não entendeis ainda? Então chegaram a Betsaida e trouxeram-lhe o cego e rogaram-lhe que o tocasse. Jesus, tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia e, cuspindo-lhe nos olhos e impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe: Vês alguma coisa? E erguendo os olhos respondeu: Vejo os homens, porque como árvores os vejo andando. Então novamente lhe impôs as mãos nos olhos, e ele, olhando atentamente, ficou restabelecido, e tudo via claramente. E mandou-o para casa, dizendo: Nem sequer entres na aldeia,
E Jesus e os seus discípulos saíram para as aldeias de Cesareia de Filipe. E no caminho perguntou aos seus discípulos: Quem dizem os homens que eu sou? E eles lhe responderam: João Batista, outros Elias, e outros um dos profetas. Então ele lhes perguntou: Mas vós, quem dizeis que eu sou? Respondendo Pedro, disse-lhe: Tu és o Cristo. E ele lhes advertiu que a ninguém dissesse isso a seu respeito. Então começou ele a ensinar-lhes que era necessário ao Filho do Homem sofrer muitas coisas, ser rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, ser morto e depois de 3 dias ressuscitar. E falava essa palavra abertamente. E Pedro, tomando-o à parte, começou a repreendê-lo. Mas ele, virando-se e olhando para os seus discípulos, repreendeu Pedro e disse: Para trás de mim, Satanás, porque não cogitas nas coisas de Deus e sim na dos homens. E chamando a si a multidão com seus discípulos, disse-lhes: Se alguém quer seguir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Quem quiser, pois, salvar a sua vida da alma, a perderá. Mas quem perder a sua vida da alma por causa de mim e do Evangelho, a salvará. Pois que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro, que pois daria o homem em troca de sua vida da alma? Pois qualquer que nessa geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos.